Hoje, nessa aula, eu vou te ensinar como resolver o problema do Caldex murcho, desidratação na rosa do deserto. O Caldex ficou murcho. E agora, o que fazer? Então, a partir de hoje, se esse problema acontecer aí no seu cultivo, você vai saber como resolver, porque eu vou te ensinar nessa aula e no finalzinho eu tenho uma dica incrível que eu tenho certeza que vai fazer você ter muito resultado e evitar esses problemas aí no cultivo com as suas rosas do deserto. Seja muito bem-vindo a mais essa aula. Acabei de encerrar uma aulinha agora com o pessoal da comunidade e estou iniciando essa live com vocês. Que legal, né? Então, já compartilha essa live com aquele amigo. Não é qualquer amigo, né? Aquele amigo que ama a rosa do deserto, assim como eu e assim como você. Se você tá aqui, eu tenho certeza que você é amante das rosas do deserto, né? Então, já clique em compartilhar aqui embaixo e já manda para aquele seu amigo que também cultiva rosas do deserto, porque assim eu vou conseguir ajudar esse seu amigo também. Eu tenho certeza que ele vai te agradecer. Tá bom? Então, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Eu prometo que essa aula não vai ser muito longa, né? Vou ensinar um conteúdo valiosíssimo para você, que você não aprende aí em nenhum outro lugar gratuitamente pela internet, né? Então, um assunto, um tema de qualidade que, sem dúvida alguma, vai ajudar no seu cultivo com as rosas do deserto. Aliás, toda semana nós temos uma aula aqui, né? Onde eu passo para você o meu conhecimento, né, informações sobre o cultivo das rosas do deserto. Tem muita gente que está aprendendo muita coisa legal e está tendo muito bom resultado, né? Essa aula aqui, gente, ela é feita com muito carinho para vocês, né? Então é especialmente para você que é seguidor do Professor Joab, tanto no Instagram quanto aqui no Facebook, na minha página do Facebook, viu? Então, essa aula é feita com muito carinho. Desde ontem à noite eu já estou preparando esse conteúdo, né, para compartilhar com vocês, tá bom? E toda semana tem, viu? Quero ver você aqui marcando presença. Caldex murcho, o que fazer? Como resolver? Vou te ensinar nessa aula. Vamos lá. O que é Caldex murcho? Né? Esse é um problema muito que acontece com muita frequência, né? E tem muita polêmica também. Já recebi mensagens de pessoas que acharam que estava apodrecido, né? E na verdade estava apenas murcho. E eu vou te ensinar nessa aula aqui. Então, o que é um Caldex murcho? É um Caldex desidratado. O que é um Caldex desidratado? Ele é flexível, né? Como se ele estivesse esponjoso, né? Como uma esponja. Ele está flexível. Quando você aperta ele, ele está flexível, né? Então, isso aí significa que ele está murcho ou desidratado. E o que é isso? Por que acontece isso? Né? Na verdade, o Caldex murcho é uma doença causada por algum problema. Algum problema fez com que desenvolvesse essa doença. Então, Caldex está murcho na sua rosa do deserto significa o quê? Problema. Lá na jornada do cultivador, para quem assistiu, eu ensinei os 5 hábitos do bom cultivador. E um dos hábitos é você dar aquela famosa apertadinha no Caldex, né? Então, gente, isso é tão nítido no cultivador profissional, quando ele vê uma rosa do deserto, ele não se aguenta, ele quer ver com as mãos, ele quer apertar o Caldex, né? E isso significa o quê? Né? Que ele sabe que se ele apertar o Caldex, ele já vai ter um feedback, ele já vai saber se aquela planta está saudável ou se aquela planta está com problema, né? Isso acontece, né, comigo o tempo inteiro. Quando alguém me leva para ver as plantas, o que eu vou fazer imediatamente? Dar a leve apertadinha no Caldex para ver como que está a situação daquela planta. Gente, isso é muito nítido. Eu consigo identificar um cultivador profissional por causa desses hábitos, desses costumes, né? E são costumes bons, né? Uma forma de você avaliar como que está a saúde da sua rosa do deserto. Claro que não somente este, né?
essa é a forma, mas existem várias outras, mas uma das principais aí é você dar a leve apertadinha no caldex. Porque caldex murcho, desidratado, flexível, né? Eu costumo dizer que quando o caldex está desidratado, ele parece ali com a perninha de uma boneca, né? Não riam de mim, né? Mas é de fato assim. O que significa isso? Que você aperta ela ali, ele está flexível, né? Meio como se tivesse um silicone, né? Então nós vamos aprender um pouquinho mais nessa aula ali. Mas quando o caldex está murcho, está desidratado, não quer dizer que esteja apodrecido e estragado, ok? Vou te ensinar essa diferença que confunde muita gente. Então assim, olha só, pode ser o efeito dominó. Professor, o que é efeito dominó, pelo amor de Deus? Vou te ensinar vou te explicar rapidinho o que é o efeito dominó. O efeito dominó é um problema pequeno que leva a um problema maior, outro problema maior, maior e até chegar a perder a sua planta. Por exemplo, se você regou a sua rosa do deserto de manhã e à tarde choveu, ou à noite choveu e não deu tempo de secar o substrato, sua rosa do deserto já está em risco, né? Risco de queimar as finas raízes. E aí, se você regar no outro dia ou se molhar no outro dia, começa a apodrecer, criar fungos nessas finas raízes e esse apodrecimento começa a ir para as raízes intermediárias, né? Então já evoluiu e aí começa a chegar no caldex e a planta começa a desidratar e não consegue conter aquela contaminação, aqueles fungos, aquelas bactérias que estão desenvolvendo ali dentro daquele caldex, porque provavelmente a imunidade da planta já está comprometida e vai gerar um apodrecimento e vai levar à morte da sua planta. Então, este é o efeito dominó. Então, você tem que interromper o efeito dominó. Eu vou te ensinar essa aula, ok? Vamos lá, então. Próxima lâmina, murcho ou apodrecido? Qual que é a diferença? Como saber se um caldex está murcho ou um caldex está apodrecido? Vamos analisar essas imagens que eu tenho aqui. Olha só, a imagem número 1, tá do lado de cá, né? A imagem número 1, você está vendo que o caldex, ele está com rugas. O que é isso? É como se ele tivesse gordinho e ele diminuiu o tamanho dele, né? Então, causou rugas nas verticais, né? Aquelas ondas ali são rugas. Significa que o caldex está desidratado. Esse é um sinal de problema. Significa que a sua rosa do deserto está com algum problema, ok? Então, mas não está apodrecida. Não quer dizer isso. Às vezes a planta apodrece e não fica desidratada, ok? Vamos lá. A imagem número 2, o que nós vemos aí? Olha só, nós temos uma mancha na cor marrom na batata, né? No caldex ali. E o que significa? Aquela mancha ali significa apodrecimento. Não está desidratada, mas está apodrecido ou iniciou o processo de apodrecimento ali naquela batata, né? Então, se você não souber resolver isso de imediato, você com certeza vai perder uma rosa do deserto como essa número 2 aí, né? Então, vou te ensinar o que você vai fazer. Imagem número 3, o que de diferente que nós estamos vendo aí? Você percebeu que saiu uma cavidade, que tem uma cavidade ali, ó, ao redor do caldex. O que significa isso? Significa que ela estava em uma certa espessura e ela diminuiu o tamanho dela, ela desidratou ali. E aí fez essa cavidade. Então, desidratou é sinal de problema, né? Então, vou te ensinar daqui a pouco como resolver. E a última imagem, que é a imagem número 4, você vai ver que apenas, né, não tem como te mostrar numa imagem, né? Mas esse caldex está desidratado. Se você apertar ele ali, ele vai estar meio flexível, né? Mas olha só, ele está com uma coloração verde, uma coloração aparentemente muito boa. Mas ele está flexível, né? Ou seja, como uma perninha de boneca, né? Quando você aperta, ele está meio flexível. Vamos lá, então. Deixa eu me colocar aqui. Pronto. O que as pessoas fazem quando está com o caldex desidratado? Olha só, isso aqui, gente, é muito sério.
né? As pessoas cortam a planta e pensam que a planta está apodrecida só porque ela está flexível, só porque ela está desidratada, né? E não há necessidade de você fazer uma maldade dessa que você está vendo aí, né? Essa imagem aí é de uma pessoa que vendeu uma planta no Facebook. E aí a pessoa que comprou a planta, né, depois de alguns dias, né, por algum motivo, essa planta teve desidratação no Caldex. E aí aconteceu o que? Ela pensou que a planta estava podre, cortou a planta e ainda disse que o vendedor, né, vendeu planta estragada, planta ruim, né, para essa pessoa, e na verdade é falta de informação, né? Normalmente quando as pessoas estão iniciando no cultivo, as pessoas têm realmente essa dificuldade, né? Então, o que as pessoas fazem é exatamente isso aqui, né? As pessoas que não têm informação, que não sabem a diferença de um Caldex murcho ou um Caldex apodrecido, ok? Ainda falando sobre a diferença dos dois, um detalhe muito importante, um Caldex murcho é um Caldex enrugado, é um Caldex que está ali com cavidades ao redor dele, no substrato, né? Aquela cavidade que eu te mostrei. É um Caldex flexível, porém ele está branco ou verde, né? Então significa que ele está murcho. Um Caldex apodrecido, ele é escuro, com manchas marrom ou preta, né? Saindo, descascando, como se aquela pele, né, do Caldex esteja se soltando, né? Ou às vezes o Caldex fica meio gelatinoso, como se ele estivesse cheio de líquidos, né? Cheio de água, né? Cheio de seiva ali dentro, né? Então, quando esse Caldex está muito gelatinoso, muito líquido, significa que ele está apodrecido. Ou, muito simples, quando ele está perfurante. Como que é isso? Se você apertar um pouquinho com o dedo, o seu dedo vai enfiar para dentro do Caldex. Então, isso aí sim é um sinal de apodrecimento, ok? Então, se a sua rosa do deserto estiver apenas desidratada, flexível aí, significa que ela está com problema, mas não significa que ela está apodrecida. Dá para resolver sem muita preocupação, né? Vai depender também do estágio de que esteja essa batata, esse Caldex, essa contaminação, se houver, ok? Vou te explicar daqui a pouquinho nas próximas lâminas. Vamos lá. E como é um Caldex de fato apodrecido? Essas são as imagens de um Caldex apodrecido. É muito triste? É triste. Aqui está o desespero do cultivador de rosa do deserto quando ele se depara com uma situação semelhante a uma dessas imagens aqui. Então, essa imagem é realmente triste, desesperadora, né? Só que se é um cultivador mais experiente, ele não vai esperar chegar nessa situação. Ele vai conseguir observar ou perceber o problema antes que o pior aconteça, né? Então, ele vai fazer ali, apertar o Caldex todos os dias, porque o cultivador profissional, ele faz isso, né? E eu tô te ensinando aqui, dando aula todas as semanas, para que você se torne, né? Ou começa a ter mais intimidade, né? Aprender mais aí sobre o cultivo das rosas do deserto e evitar ter uma perda ou se deparar, né, com uma surpresa ruim, como essa que você está vendo aí, né, essas imagens. Então, assim, quando o cultivador tem o hábito de apertar todos os dias ali aquele Caldex, avaliar esse Caldex, se ele consegue observar ali as folhas, né? Se ele consegue identificar um problema antes que o pior aconteça, ele consegue salvar aquela rosa do deserto, ok? Mas quando está na situação que você está vendo das imagens aqui em cima, infelizmente não dá para resolver. A não ser o pedacinho, né, do enxerto, se ela tiver um enxerto, dá para você cortar aquele enxerto e colocar em outra planta saudável, mas você tem que garantir que não tenha ido nenhuma contaminação, nenhuma fibra contaminada, porque às vezes você corta ali, está verdinho, mas se você olhar bem, vai estar com pequenos pontinhos escuros, e aí são as fibras que estão já entrando para dentro do Caldex que estão apodrecidos, ok? Então,
isso que eu sei que é uma imagem triste, que é ruim eu te mostrar isso, mas para te ensinar eu precisei te mostrar isso, e a ideia é que você não passe por problemas como este aí, ok? Se for meu aluno da comunidade, né, não vai acontecer isso, né? E eu sempre vou estar ali também orientando como fazer da melhor forma possível para não ter uma surpresa desagradável como essa aí, ok? Então, como que você consegue observar que uma planta, que um Caudex está apodrecido? Olha só, a casca, ela remove com facilidade, como essa primeira imagem aí. O Caudex, ele fica escuro ou meio amarronzado, né? Como você está vendo a segunda e a terceira imagem. O aspecto fica um aspecto gelatinoso, como na segunda imagem e na quarta imagem aí, né? Você vai ver que tem tipo uma gelatina ali dentro, né? E dá um aspecto também que está cheio de água, cheio de líquidos ali dentro. E em algumas situações também ele fica se decompondo, se esfiapando ali, né? E a cor marrom, né? Verde escuro ou preto também, né? Então, isso é sinal de problema e você precisa olhar para essas fotos para você conseguir identificar e saber a diferença, né? O que é um Caudex saudável, um Caudex desidratado e um Caudex apodrecido. Né? Se o Caudex estiver desidratado, você consegue ainda salvar, resolver aquele problema, né? Em alguns casos, essa recuperação, quando se trata de desidratação, que o problema foi solucionado, né? Pode ser que aquela planta se recupere naturalmente. Vou te explicar nos próximas lâminas como isso ocorre. Então, vamos lá. Agora nós vamos aprender quais são os motivos, né, que levam o Caudex a ficar murcho ou desidratado, né, flexível, como a perninha da boneca, né, como eu disse. Então, o que acontece? Olha só, falta de água, falta de rega, né, faz com que a sua planta fique desidratada, principalmente se você não regou nas últimas 24 ou 36 horas, ok? Não necessariamente é a falta de água, mas pode ser um dos problemas que leva ao Caudex ficar desidratado ou murcho, é a falta de água, a falta de rega, ok? Se o Caudex estiver desidratado por falta de rega, se você regar ele vai se restabelecer, ou seja, ele vai recuperar, vai voltar a ficar rígido ali em 24 horas. Então, se o seu Caudex está murcho e você acredita que é falta de água e você regou a sua rosa do deserto hoje, amanhã nesse horário ela tem que estar recuperada. Se ela não recuperou, se ela não restabeleceu essa desidratação, significa o quê? Que não é falta de água, é outro problema. E aí pode já estar agravado, se for no caso raízes queimadas pelo excesso de água, o fato de você ter regado pode sim agravar o problema. Então, por isso que você precisa saber essa diferença, né? Então, o que significa raízes queimadas? Raízes queimadas é quando ocorre um excesso de umidade devido ao substrato ruim. Quando ocorre queima das raízes, né? E aí quando o substrato está ruim, finda acumulando água, às vezes em cima do substrato está seco, você acha que está seco, e embaixo está muito úmido. Por isso que o vaso tem que ser o vaso ideal e o substrato tem que ser o substrato específico, né? Que é um vaso com pouca profundidade, não aqueles vasos profundos, né? E um substrato específico para a rosa do deserto, que é um substrato bem drenado. A água já vai entrar ali em cima e já vai escorrer ali embaixo. E nas próximas 24 horas ou 36 horas, dependendo do clima da sua região, já vai estar seco completamente. Você vai ter que fazer uma nova rega, né? Então, o que acontece? Quando o substrato é ruim ou quando o vaso não é o vaso ideal, em cima fica seco, embaixo fica úmido e gera a queima, ou seja, o cozimento das finas raízes. E esse já é o início de um apodrecimento, porque quando queima as finas raízes, iniciou um processo de apodrecimento naquelas finas raízes. Uma outra coisa também que pode levar à desidratação do Caudex,
fungos. Fungos no Caldex. Existem vários tipos de fungos aí, né? Existe aqueles fungos nas folhas e existe aquele fungo sistêmico também, que ele finda fazendo com que sua planta fique com o Caldex desidratado, né? E pragas e doenças, como por exemplo, nematóides. O que é nematóides? São vermes, são parasitas que ficam no solo, na areia, né? Por isso que eu não indico utilizar terra comum, terra do fundo de casa, aquelas misturebas que as pessoas fazem, aquelas misturas em casa aí, às vezes até comercializam, né? Dizendo que é substrato para rosa do deserto. É por isso que eu recomendo, né, que você utilize um substrato específico, bem drenado, para que isso não aconteça. Porque se você utilizar areia ou terra do fundo de casa, elas podem estar contaminadas com nematóides, que são vermes parasitas que vão penetrar na raiz da sua rosa do deserto. Ele pode subir para o Caldex e comer o Caldex, gerar um apodrecimento ali, ou às vezes ele pode também criar nódulos, né? Criar tumores nas raízes e vai impedir ali a absorção de umidade e a absorção de nutrientes do substrato, né? Então a sua planta não vai conseguir absorver os nutrientes porque o nematóide está ali impedindo e absorvendo esses nutrientes, né? E vai levar a planta a ter uma desidratação no Caldex. Outra coisa, mosca dos fungos também pode levar o Caldex a ficar murcho, por dois motivos, né? Às vezes, porque o problema não é nem a mosca dos fungos, é a larva da mosca dos fungos, né? A mosca dos fungos põe os ovos se transformam em larvas, as larvas vão e não se contentam em se alimentar apenas de fungos e vão se alimentar das finas raízes. E ali vai ser a porta de entrada para fungos, bactérias, contaminação e pode sim ocorrer um apodrecimento ali, iniciar um apodrecimento ali, levando a sua rosa do deserto a ter desidratação do Caldex ou às vezes até morrer se você não observar a tempo. Ok? Outra coisa também, cochonilhas de raiz. As cochonilhas de raiz, elas também ficam ali, né, nas raízes, sugando, absorvendo esse material celular, né, esse líquido celular das raízes da rosa do deserto. E aí ocorre o quê? Impede aí que essa seiva suba para o Caldex, né, que esses líquidos suba para o Caldex e ocorre a desidratação. Por isso que você tem que deixar sua rosa do deserto longe de pragas e doenças, longe de problemas. E existem também outras doenças, né, que causam, né, a desidratação do Caldex, e existem também doenças que são ocasionadas a partir da desidratação do Caldex também, ok? Então, é claro que em alguns casos a planta, a rosa do deserto, se recupera naturalmente, claro, se o problema que levou àquela desidratação for resolvido. Por exemplo, se as suas rosas do deserto, se a sua rosa do deserto está com Caldex desidratado devido às cochonilhas e você conseguiu acabar com as cochonilhas, a sua planta pode se restabelecer e se recuperar naturalmente, né? Se for mosca dos fungos, se você acabar com as moscas dos fungos ali, a sua rosa do deserto, ela pode sim se recuperar naturalmente, sem nenhuma intervenção, sem nenhum procedimento, ok? Então, como resolver? Então, assim, se a sua rosa do deserto, essa é a grande dica dessa aula, quer dizer, tem outra ainda no finalzinho, né? Mas a grande dica que eu tenho para você hoje é, se a sua rosa do deserto estiver com Caldex levemente desidratado, ou seja, só um pouquinho flexível, é melhor você esperar mais alguns dias, né? Agora, se ele estiver criando rugas verticais, né? Se ele estiver muito flexível, né? Muito desidratado ali, você vai precisar sim de fazer de entrar com alguma intervenção para tentar conter o problema, né? Então, na próxima lâmina eu vou te ensinar o que pode acontecer agora, né? Vamos lá. Na verdade, esses
são os agravantes, né? O que pode acontecer agora que a sua planta está com o Caudex desidratado, né? A sua rosa do deserto, quando ela começa a ficar com o Caudex desidratado, ela pode interromper a floração, né? E prejudicar o desenvolvimento de vagens e sementes. Se ela tiver com vagens e sementes, pode também prejudicar o desenvolvimento dessas vagens e dessas sementes, ok? Ela também pode interromper o desenvolvimento, ela vai parar de crescer, de sair novas brotações, né? De desenvolver ali. E pode sim levar ao apodrecimento das raízes intermediárias e do Caudex. E, por último, né, o caso mais agravante, pode levar a sua planta a morrer. Isso também pode acontecer. Por isso que você tem que ficar atento para que esses problemas não venham a acontecer com as suas rosinhas do deserto. Ok? Então, agora sim eu vou ensinar como resolver o problema. Ok? A primeira coisa, claro, como eu te disse anteriormente, se ela estiver só um pouquinho desidratada, né? Vamos esperar mais alguns dias, né? Pra gente ver se ela consegue se restabelecer. E é interessante reduzir a rega, né? Porque é melhor você regar menos e ela estiver desidratada por falta de rega, do que você regar de forma excessiva e gerar aí o apodrecimento, a queima das finas raízes e o apodrecimento da sua rosa do deserto, ok? Então, vai ser um alívio para você se você regar a sua rosa do deserto e ela se restabelecer em 24 horas. Significa que era apenas falta de rega, né? Então, nós já aprendemos também sobre como regar a rosa do deserto lá na Jornada do Cultivador. Eu vou falar isso também em uma outra aula, em uma outra oportunidade, para nossa aula não ficar muito grande, muito comprida, ok? Vamos lá. Então, como resolver o problema? Digamos que a sua rosa do deserto esteja muito, mas muito desidratada, né? O que você vai fazer? A primeira coisa, remover a sua rosa do deserto do substrato. Né? Porque você tem que saber o que está acontecendo com aquelas raízes, né? Geralmente esse é um problema relacionado à raiz, então está debaixo do substrato, ou seja, pode ser inclusive o substrato também, né? Então, significa que está do Caudex para baixo, geralmente. Então, vamos lá. Removeu a sua planta do substrato. Professor, eu preciso esperar a lua minguante para fazer esse procedimento? Não. Se for caso de emergência, você deve fazer isso imediatamente, ok? Imediatamente, não precisa esperar a lua correta para você fazer essa intervenção, ok? Então, agora você vai avaliar essas raízes. Claro que você vai lavar essas raízes com cuidado, evitar esfregar, ficar tocando, esfregando a mão, porque as raízes são sensíveis. E quando você tira a rosa do deserto do substrato, ela pode baixar a imunidade. Então, ela já está meio desidratada, ou seja, bem desidratada, né? Então, se você machucar ainda mais as raízes, ela não vai conseguir se restabelecer e se recuperar e vai gerar, sim, mais apodrecimento e vai agravar o problema. Então, como que lava as raízes da sua rosa do deserto? Pega uma mangueirinha e joga água, só água. Não precisa esfregar, passar a mão, ficar esfregando ali, quebrando finas raízes. Não precisa, ok? E não deve quebrar as finas raízes, cortar, né? Como algumas pessoas fazem também, né? Quando a gente está começando o cultivo, a gente faz essas loucuras aí, né? Eu já fiz também um dia, então não vou brigar com você se você já fez isso. Ok? Então, lavou bem as raízes, agora você consegue avaliar bem. Então, claro que se elas estiverem com cochonilha de raiz, assim que você remover ela do substrato, você já vai ver as cochonilhas ali, né? Fica meio esbranquiçada as raízes, né? E aí, em outra aula, eu vou te ensinar como acabar com as cochonilhas de raiz, se você ainda não sabe como resolver, né? Então, você vai ver se tem nematóides, se tem os nódulos, né? Os tumores, né, dos nematóides. Você vai ver também se tem apodrecimento de raiz, né, se tem ali algum parasita comendo aquela raiz. Isso pode ocorrer também, né? Os nematóides, eles fazem isso, né, e é muito comum.
você vai observar também se tem apodrecimento de raiz devido às moscas dos fungos. As moscas dos fungos elas são minúsculas, né? Então, aquela ervinha começou a comer a raiz, gerou um apodrecimento, foi para a raiz intermediária e aí já começa o processo de desidratação do caldex. Se você não intervir, você vai perder essa rosa do deserto. Então, por isso que você precisa intervir antes que o pior aconteça, né? Então, às vezes é o substrato que estava muito úmido, né? Que queimou as finas raízes, cozinhou as finas raízes, gerou apodrecimento nas raízes intermediárias e levou esse apodrecimento para o caldex. Então, por isso que você precisa ter esse olhar de cultivador, um olhar de médico, né? Um olhar de especialista. Você precisa se tornar um profissional, né? O profissional, ele consegue identificar esses problemas com maior facilidade. Então, claro que vai sim precisar de muita prática, de cultivar muitas plantas, para você ir adquirindo essa experiência, esse hábito gostoso de conseguir olhar uma rosa do deserto e já saber se ela está com problema ou não. Ok? Então, outra coisa. Então, se tiver com esses problemas, com cochonilha de raiz, né? Se estiver com hematóides, você vai tratar de acordo com cada problema. Se tiver com queima de raiz, você vai cortar essas raízes, retirar completamente o apodrecimento, cicatrizar com canela. Se for uma grande parte, um apodrecimento grande, você, além de cicatrizar com canela, você precisa deixar a sua rosa do deserto 5 dias fora do substrato, em um local bem ventilado e um local também sem incidência solar direta, mas um local bem ventilado para que aquele machucado cicatrize, né, em 5 dias. Então não pode criar mofo ali naquela cicatriz, não pode criar fungos, bactérias. Então você vai colocar a canela. Professor, eu posso colocar cola? Eu prefiro que você coloque canela, porque a canela é fungicida, bactericida e cicatrizante, né? Então não tem uma receita melhor do que você utilizar canela naquele corte. E aí você pode fazer o que? Pendurar a sua rosa do deserto aí na sua varanda, em um local onde não pega chuva, onde não pega água, onde não molha e não pega incidência solar direta também, né? Mas um local bem ventilado para cicatrizar aquele corte e conter aquela infecção, aquele problema por fungos ou por bactérias que ocorreu ali, ok? Geralmente, quando o apodrecimento, ele é um apodrecimento escuro, né, preto, é por bactérias, viu? Bactérias anaeróbicas. O que significa isso? Significa que são seres que não necessitam de oxigênio para se desenvolver, para se proliferar, né? Então, são informações talvez não tão importantes, né? Mas para você que vai ensinar, é muito bom que você saiba desses detalhes. Então, se tinha um apodrecimento, você já cortou, deixou sua plantinha cicatrizando ali por 5 dias, né? Agora você vai replantar em um substrato novo. Ah, professor, eu só cortei uma raizinha pequenininha. Então você já pode cicatrizar e já pode replantar, né? Então coloque um substrato novo, né? Bem drenado e específico para a rosa do deserto, sem misturebas, ok? O que é misturebas? É aquela coiseira que as pessoas colocam, né? Torta disso, água daquilo e não sei o que daquilo, né? Então não vamos fazer isso. E o substrato específico, ele já é levemente umedecido. Então, você não vai precisar ficar ali regando após replantar. Você não precisa regar. Você vai ficar 5 dias sem regar após o replantio. Professor, a minha planta ficou 5 dias pendurada, secando. Eu vou colocar o substrato, ela vai ficar mais 5 dias sem fazer rega? Sim. E é pro bem dela, ela está cicatrizando, ela não precisa de umidade, ela precisa de ficar um ambientezinho do corte ali seco para conter aquela infecção, para conter aquele problema, ok? Então, não se preocupe que a sua rosa do deserto não vai morrer por estar fora do substrato. Esse é o grande erro também da maioria das pessoas, é quando tira o apodrecimento já replanta a rosa do deserto. Isso de fato é um problema. E o pior ainda, rega a rosa do deserto depois que replanta.
né? Então, isso você está matando a sua rosa do deserto. Mas é claro que não é sua culpa, é porque você não tem informação, né, informações de qualidade. É por isso que eu estou aqui te ensinando, é por isso que você está aqui querendo aprender, ok? Então, assim, deixou ela 5 dias cicatrizando, agora você vai replantar e vai ficar 5 dias sem regar. Então, você colocou o substrato novo, ele já é levemente umedecido, então não vai precisar de você regar a sua rosinha do deserto. Você pode colocar até uma sacola em cima do substrato para evitar com que a umidade natural do substrato evapore-se muito rapidamente, né? Então vai manter aquela umidade ali. Mas lembre-se, deixe a sua rosa do deserto em um local ventilado, ok? E aí, vamos lá. Espere a sua planta recuperar com rega. Então tá, agora que você já trocou o substrato, você vai esperar a sua planta se recuperar, né, com regas moderadas. Você vai regar ali, ó, ao redor do vaso para a umidade chegar até ela, ok? Você não vai regar perto no caldex da sua rosa do deserto. Você vai regar ao redor do vaso para que aquela umidade chegue até ela. Então, regue com cautela. É melhor regar menos, errar pela menor quantidade do que regar em excesso e gerar apodrecimento na sua rosinha do deserto, né? Então, coloca também um local de boa iluminação, né? E a recuperação deve ocorrer em até 10 dias, ok? Então, você está esperando sua rosa do deserto se recuperar 10 dias. Como que você vai saber que ela recuperou? Quando ela começar o processo de brotação. É simples, você não vai ter nenhum erro mais quando você replantar a sua rosa do deserto. Quando ela começou a surgir os brotinhos, ótimo, maravilha, recuperou da podridão, recuperou da troca do substrato, né? Então isso é muito importante, porque a rosa do deserto ela não vai fazer com que tenha brotação se ela está gastando a energia dela para conter uma contaminação, para conter um problema. Então, ela vai concentrar toda a energia dela em conter aquela infecção, aquela bactéria, e por isso não vai ter brotação. Se ela estiver brotando, ela vai interromper o processo de brotação imediatamente para conter aquele problema, né? Olha só que interessante, né? Então, agora, se não melhorar, você vai repetir novamente, mas você vai fazer uns detalhezinhos a mais que eu vou te explicar daqui a pouquinho. Vou aumentar a minha tela aqui, vou ver o que vocês estão comentando. Olha aí, meu Deus, já tá cheio de comentário aqui, ó. Eu já cheguei a cortar uma rosa do deserto, olha aí, talvez nem tinha apodrecido, né? Aline, olha aí, né? Aqui não tá prestando não, vocês estão me enxergando bem? Meu Deus, tomara que vocês estão me enxergando bem, viu? Não tá cortando? Não, né? Então vamos lá. Eu olho as minhas todo dia, Jeane, Lituânia presente, seja bem-vinda, Lituânia, né? Margarete, professor, eu olho as minhas todos os dias e eu aperto. Muito bem, esse é um hábito do bom cultivador, viu? Margarete, né? André Polizelli já está aqui presente, ontem eu tive uma conversa com ele bem legal lá no Instagram, né? Aparecida já está presente também. Ivanir, eu olho as minhas todos os dias e se eu cismar que tem problema com ela, eu arranco ela e examino toda. Exatamente, né? Você não pode ter medo de remover a sua rosa do deserto do substrato. É claro que você não vai fazer isso com muita frequência se a sua planta estiver saudável, porque aí você vai interromper o crescimento dela e colocar a sua planta em risco, né? Mas se você observou, né, problema, né, no caldex murcho desidratado, é o certo a se fazer, viu? Maria de Lourdes, boa noite, professor. Fiz 5 mudas, 3 ficaram ótimas, com raízes e folhas lindas. Agora 2 não estão com raiz e tem folhas bem pequenas. Estou notando que o caldex está murcho. Tirei do berçário e coloquei em outro vaso e comecei a colocar água. Já notei que o caldex está ficando liso. Como devo proceder? Me ajude, grata Lourdes da Bahia, né? Então vamos lá, Lourdes. Você falou que o caldex está liso, né? Liso como? Será que ele está verdinho? Se ele estiver verdinho e surgiu a brotação, significa que recuperou, né? Se não está surgindo a brotação
e mudou a cor do caldex, ficou um verde mais escuro ou meio marrom, né, flexível, meio murcho, pode ser que tenha apodrecido, ok? Raimunda Alves também está aqui presente, né? Olha aí, Francisca Pacife, professor, você é um ótimo profissional, suas aulas são maravilhosas, estou aprendendo, espero que não esqueça tudo que estou aprendendo. Não vai esquecer não, Francisca. Francisca é minha aluna da comunidade, né? Comunidade Império Rosa do Deserto. Qual o melhor horário para colocar a água para não cozinhar as finas raízes? Eu aconselho sempre regar no final da tarde, mas quando estiver seco, viu? Então, talvez dependendo aí do clima da sua região, você não vai precisar regar todos os dias, né? Você vai regar aí, não sei, vai depender, né? Então é só regar quando secar completamente. E prefira regar no final da tarde, respondendo aí a Ana Clara, né? Diva Araújo, que aula ótima, professor. Raimunda também, Rosângela presente. Que legal, gente. Consegui ler todo. Cristina Fontan, que aula maravilhosa. Muito obrigado, gente. Vamos lá, então, continuar o nosso slide. Agora, se você esperou 10 dias e o problema se a sua rosa do deserto não melhorou, não teve melhora, como que você vai saber? Se você apertou e ela está tão murcha quanto antes ou mais murcha do que antes, né? Mais desidratada. Então, essa é uma preocupação. Agora, se ela já ficou mais firme um pouquinho, significa que ela recuperou e já não está tão preocupante mais, é melhor esperar mais uns dias, ok? E como que você vai repetir o processo? Olha só. Remova a planta do substrato novamente, né? Porque às vezes na primeira vez, a sua rosa do deserto, você findou expondo ela a risco, né? E ela baixou a imunidade, então, devido você removeu ela do substrato, ela baixou mais ainda a imunidade, pode ter gerado algum apodrecimento, porque você sem querer machucou aquela batata, aquela raiz ali, então pode ter exposto essa rosa do deserto a risco. Então, eu te aconselho você remover do substrato pela segunda vez se você suspeitar que isso aconteceu, né? E não quer dizer que você perdeu a sua rosa do deserto, viu? Vamos lá. Então, você vai novamente lavar as raízes e avaliar as raízes. Agora, eu aconselho você deixar de molho no enraizador. Eu coloquei ali que na primeira vez você pode fazer isso, mas é opcional na primeira vez. Agora, na segunda vez, é muito interessante que você coloque ela no enraizador. Deixa ela aí 5 minutinhos, 10 minutinhos no enraizador, ok? Não é tão obrigatório assim, mas é muito bom que você faça isso. É uma chance maior para que essa planta se recupere mais rapidamente, né? Então, deixa de molho no enraizador para que ela consiga, né, absorver ali um pouquinho desses nutrientes do enraizador e se fortaleça ao ponto de conseguir enraizar ou conter aquele problema mais rapidamente, né? Lembrando, se cortou o apodrecimento, o procedimento é o mesmo, mais 5 dias fora do substrato, ok? Não tem choro nem vela, não tem reclamação. Está desidratado, você precisa deixar a sua rosa do deserto secando, penduradinha aí, né, na sua varanda por 5 dias, pro bem dela, ok? Se você gosta da sua rosa do deserto, quer que ela se recupere, você vai fazer exatamente isso, ok? E aí depois que você vai deixar a sua planta de molho no enraizador, somente na hora de você replantar. E aí você vai replantar a sua rosa do deserto. E nesse caso, eu vou te ensinar a fazer mais um procedimento. Podar. Podar os galhos de forma bem, o mais baixo que você conseguir, né? Mas que fique gemas para que ela consiga brotar depois. Professor, mas a minha planta já está sofrendo. E o senhor ainda já tirei do substrato 2 vezes, e o senhor ainda vai me ensinar a podar, já está me recomendando podar, cortar os galhos da minha rosa do deserto? Sim, cortar os galhos. Sabe por quê? Quando você cortar os galhos ali, aquela planta vai economizar mais seiva. E quando ela economiza seiva, ela vai ter mais energia para conseguir combater aqueles problemas ali, né? Aquela contaminação, aquela desidratação. Então, automaticamente, esse caldex já vai ficar assim, vai ter mais
seiva para ele se restabelecer e para ele se recuperar, né? Tomara que isso não seja na lua cheia, né? Se for na lua cheia, faça do mesmo jeito, mas na lua cheia a seiva está concentrada ali na ponta dos galhos, né? Mas você vai precisar fazer de qualquer forma essa poda drástica dos galhos aí na intenção de restabelecer essa desidratação do caudex. Lembrando, esse segundo procedimento você está só repetindo porque agravou o problema. Então, isso aí você vai fazer em casos extremos, né? Eu faço isso raramente, não faço isso com tanta frequência, ok? Então, agora que você podou, passou no corte, né? Quando você fez a poda, é mais interessante que você utilize cola rápida, né? Porque a cola rápida não vai deixar aquela seiva ficar evaporando ali, né? Então vai economizar ainda mais a seiva que ela tem ali dentro ainda, né? E aí agora você vai esperar a sua planta se recuperar, né? 5 dias sem regar, e quando você regar, você vai regar pouquinho, do mesmo jeito ao redor ali, né? Em um local de boa ventilação e de boa iluminação, mas sem incidência direta do sol, né? Se estiver batendo um solzinho ralezinho no meio de algumas folhas, debaixo de alguma árvore, não tem problema nenhum. Ela não pode ficar no solzão escaldante por horas ali, ok? E aí ela deve se recuperar em até 15 dias. Essa é a última, né? A última tentativa de salvar a sua planta, mas se esperou os 15 dias e ela não se recuperou, vale a pena você continuar tentando. Vale tudo para você salvar a sua rosinha do deserto, nem que você tenha que retirar ela do substrato pela 3ª vez. Mas provavelmente na 2ª vez é decisivo para a planta morrer ou para a planta se recuperar, ok? Então, por isso que não vou explicar de novo o 3º passo aqui de você replantar ela novamente. Mas se aconteceu com você, vale a pena fazer mais uma tentativa e não desistir da sua rosinha do deserto. Quem sabe ela vai ser uma rosa do deserto histórica aí, né? Então, gente, olha só, agora uma dica para você que está tendo muita incidência de desidratação do caudex na sua rosa do deserto. Se não é o substrato, professor, meu substrato é bom. Professor, os vasos são vasos ideais, não são vasos, são vasos tipo bacia, né? Não são vasos com profundidade. Então, o substrato está certo, a rega está certa, o tipo do vaso está certo também, né? Eu já olhei uma e outra, não tem cochonilhas, não tem hematóides, é apenas desidratação e está ocorrendo em várias plantas minhas, eu não sei o que fazer. Vou te ensinar uma dica infalível agora, olha só, olha que dica é essa. Vamos ver se tem mais algum slide aqui. Opa, isso aqui é segredo. Vamos ver se tem mais um slide ali. Então, assim, o que você vai fazer? Você vai comprar um produto, né, que ele contém fosfito de potássio. Professor, o que é isso? Fosfito de potássio. Eu não gosto de falar muito marca de produto, ok? Mas eu vou te falar hoje. A marca Forte tem um produto, né, que é o Fosway, né? Fosway. Então, o Fosway, ele contém o fosfito de potássio, né? E o que é o fosfito de potássio, né? Ele é um sinal para o ácido fosforoso, né, ficar ligado ao potássio. Então, ele vai ajudar a inibir o crescimento de alguns tipos de fungos. Olha que interessante. Então, o que eu estou te dizendo aqui? Que se não é o vaso, se não é a rega, se não é o substrato, se não é pragas e doenças na sua rosa do deserto, provavelmente deve ser fungos naturais que tem aí no seu cultivo, né? Que está prejudicando esses caudex. E aí a umidade, né, o tempo de chuva, às vezes, pode agravar o problema. Então você vai utilizar o fosfito de potássio, o produto Fosway, da marca Forte, ok? Então, o fosfito de potássio, ele vai ajudar a inibir o crescimento de alguns
fungos, né? Então, olha só, ele vai estimular a planta, né, a formar substâncias naturais de autodefesa. Olha que interessante, né? Então, a sua planta, ela vai ter ali, ela vai formar, né, essas substâncias que vai se defender, né? Ela vai conseguir se defender. Então, isso aí vai findar protegendo a sua rosa do deserto do ataque de fungos. E tem várias outras finalidades também, né? O fosfito de potássio. Então, vale a pena você aplicar aí na sua rosa do deserto. No rótulo do produto vai estar explicando como você diluir o produto e aplicar no foliar e aplicar também no substrato como rega para conter esse problema aí nas suas rosas do deserto. Aí você pode aplicar em todas para evitar que isso fique ocorrendo com muita frequência. Ok? Que legal, né, gente? Olha só, muito aprendizado hoje, né? Eu acho que eu consegui contribuir muito com a experiência de vocês, né? Olha só, vamos ver o que estão dizendo aqui. Desculpe, é Caldex. Isso, Caldex, Raimunda. Tá certo. Maria João Amorim. Mudei a minha faz 2 meses e ainda está murcho. O que pode ser? Troca o substrato mais uma vez, né? E coloca um substrato adequado para que isso não ocorra, né? Então, todas essas dicas aí são fundamentais, vai ajudar você a conter o problema. Qual enraizador melhor? Existem vários aí. E como eu sempre digo, Helena, né? Eu não gosto de falar muito marca de produtos, mas existem vários aí e qualquer um deles vai ter essa função, tá ok? Aline Arruda, o meu telefone descarregou. Oh, que pena, Aline. Isabel Estevanato, mesmo agora não é inverno, é recomendável fazer a poda depois da troca do substrato? Olha, eu tô te recomendando, Isabel, fazer a poda, que é um procedimento, né? É uma intervenção cirúrgica na sua rosa do deserto, na intenção de restabelecer, de recuperar uma desidratação no caldex, um caldex murcho, ok? Então, se não é a lua ideal, se você está no inverno, não aconselho você fazer a poda, a não ser que for uma intervenção cirúrgica, né, na intenção de salvar a sua rosinha do deserto. Vale a pena, né, fazer essa tentativa aí, viu? André Polizelli, uma aula maravilhosa como sempre. Obrigado, André, amigão. Deise dos Santos, adorei o pulo do gato, fosfito de potássio. Olha aí que legal, né? Helena Queiroz, tá bom, muito obrigado. E Dona Deise, como sempre, parabéns. Obrigado, Dona Deise. Então vamos lá, gente. É muito interessante, vou mostrar para vocês uma coisinha bem legal aqui. Vamos lá, olha só, olha só. Gente, eu estou com uma nova coleção com plantas incríveis. Olha que plantas magníficas. A partir de R$ 75,00, enxertinhos grandinhos, né? De mais ou menos 20, 25 centímetros, né? E aí, para você ver o preço, como que funciona, temos o WhatsApp aí, ó, 65 981 70 25 93. Esse é o número do meu WhatsApp. Eu ou alguém da minha equipe vai responder você, né? Por ordem de chegada, né? Então, às vezes, professor, o senhor demora muito para responder. O professor demora, às vezes, para responder mesmo, que às vezes tem 15, 20 mensagens, tem que resolver de baixo para cima, né? Para respeitar a ordem de chegada. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato comigo por esse WhatsApp, né? E você vai enviar o seu CEP, o CEP da sua residência. E aí eu vou calcular o frete. E aí você vai pagar a planta ou as plantas, se você vai ficar com mais de uma, talvez compensa ficar comprar mais de uma, né, por causa do frete, que não vai alterar, né? E aí eu vou te enviar o preço do frete também, né, para você efetuar um pagamento e a gente conseguir despachar. Essa semana eu despachei muitas plantas, inclusive para dona Maria Cifeld, né? Comprou plantinha, vários alunos meus também, né, que eu dou prioridade para os meus alunos da comunidade Império Rosa do Deserto. Sempre tudo eu dou prioridade para os meus alunos da comunidade, ok? Gente, essa última plantinha que vocês estão vendo aí, ó, a EV15, né? Ela é uma planta que está sendo muito vendida, né? Muito linda, está sendo muito vendida, o povo está comprando igual água. Acho que eu tenho poucas unidades dela, acho que eu tenho as últimas 2 unidades, né? Então,
Só 2 unidades dessa aí. Agora as outras eu devo ter um pouquinho mais. Então, entra em contato comigo, que alguém ou eu ou alguém da minha equipe vai te responder, né, para calcular o seu frete e o valor da sua plantinha, para a gente já estar enviando até o final dessa semana, no começo da semana que vem. E você vai ter essas variedades lindas aí no seu cultivo e eu garanto a variedade. O professor tem um nome a zelar, ok? Gente, olha só, nossa aula está chegando ao fim, né? Muito obrigado pela participação de vocês que ficaram aqui comigo até o finalzinho, né? Vocês são muito importantes para mim, né? Então, eu amo estar aqui toda semana falando, ensinando vocês aqui, ok? Então, vamos lá. A minha mãe está presente também, olha, Dona Lourdes Pereira Cardoso, beijão, minha mãezona linda, né? Uma cultivadora excelente. Jeane Nascimento, eu não consegui acessar o seu WhatsApp, eu queria saber o valor para Rio de Janeiro. Ótimo, Jeane, então liga nesse número que eu vou te atender, alguém da minha equipe, e nós vamos conversar com você, né? Mas alguma coisa deve ter acontecido. Ou me manda no privado aqui o seu número que eu vou estar estar entrando em contato com você. Tá bom? O nosso horário está extrapolado e muito obrigado pela participação de vocês e até na próxima semana. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a sua vida e sucesso no seu cultivo com as rosas do deserto.